A Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia realizou a primeira reunião do ano. O deputado Renato Câmara, do MDB, é preponente da reunião e convidou o coordenador municipal de endemias de Três Lagoas, Alcides Divino Ferreira, para falar sobre o método e controle do Aedes aegypti. As técnicas estão bem descritas. Nós temos isso aí escrito de várias maneiras. Cada estado, cada município, às vezes, reescreve isso, mas a gente foca nessa cartilha do Ministério. Pesquisa larvária amostral bimestral, ou 4 levantamentos rápidos de índice entomológico, que é o LIRA, no ano. Nós estamos fazendo 6, né? O Estado preconizou 6, nós fazemos cada 2 meses. É uma ferramenta para ver onde está o mosquito. O principal do trabalho, a visita bimestral em 100% dos imóveis. Levanta a mão quem consegue fazer 100% dos imóveis. Nós temos imóveis fechados, imóveis abandonados, a população mudou a sua rotina. Tem família que trabalha o dia todo, ele só é encontrado à noite em casa ou no final de semana. Então, isso dificulta bastante. Pessoas que compram imóveis e para especulação imobiliária, e aí ele demora para nos atender. Então, isso a lei tem nos ajudado. A pesquisa larvária aos pontos estratégicos é outro grande problema. Então, as pessoas... Aí vou falar de Campo Grande. Fiquei aqui por 18 anos e saí daqui em 2017. Ferros velhos enormes, que precisa se tomar uma posição, precisa resolver isso. A lei precisa agir. Em alguns momentos a gente fez isso, mas foi pontual. Que aí você pede um alvará, vai a polícia civil, vai a guarda municipal e até prender. A gente prendeu pessoas aqui, mas esse ferro velho, se eu não me engano, ele continua lá, não continua, Wagner? Então, assim, a gente precisa tomar atitudes definitivas, não podemos ficar na atitude só nesse período, como várias pessoas falaram, só no período da epidemia. Atividades de educação e comunicação, com vista à prevenção e controle. Esse é o caminho. Isso é minha opinião. Esse é o caminho. Educação e saúde. Nós vamos precisar trabalhar muito isso. E de todas as formas. Não podemos trabalhar só simplesmente pôr na mídia, soltar panfleto. Precisamos trabalhar de acordo com as características da sua população, da população que você tem. A população também não ajuda. Eu não sei o percentual mais de coleta, mas você tem coleta na frente da sua casa 3 vezes por semana. E eu prefiro jogar o lixo no terreno baldio ou deixar no meu quintal para a hora que chover acumular água e ser criadouro. A questão do resíduo sólido, pneus. A gente, infelizmente, tem que ficar recolhendo pneu em via pública, em terreno baldio, em beira de rodovia, porque as pessoas descartam em vez de levar nos ecopontos. Articulação com órgãos municipais, governamentais e entidades não governamentais. Então, temos algumas ferramentas. Comitê de mobilização. Aqui tem um comitê que funciona, que tem reunião. Três Lagoas a gente reimplantou o comitê, funciona, todo mês tem reunião. A gente discute, tem várias entidades que vão lá, que dão sugestões, que fazem algum trabalho. Ainda é pouco? Mas é um começo, já é alguma coisa que estamos trabalhando. E aí, como eu estou falando de técnica, a gente faz o bloqueio de transmissão, mas não é só ir com inseticida lá no quintal e fazer borrifação. Eu preciso fazer o que o Mauro falou, eu preciso tirar o criadouro, onde o mosquito se desenvolve. Se eu não tirar esse criadouro, não adianta eu passar inseticida. Inseticida não resolve. Quando que usa o BV? Situação de emergência, você já perdeu a guerra. Você vai passar para tentar dar uma diminuída no vetor e reduzir a transmissão. Então já foi, a guerra está perdida. Três Lagoas usa as armadilhas que chama de MI-Aedes, que é monitoramento inteligente. É um projeto que uma empresa antiga Fibra, agora Suzano, que ela faz a parte social e ela que paga para o município. E a gente coloca armadilhas em toda a cidade, a cada 300 metros, para monitorar a fêmea do Aedes. Então, semanalmente, 3 pessoas percorrem as armadilhas, faz a vistoria, faz a identificação e a contagem, troca os insumos e coloca de novo. E aí vai para Belo Horizonte, onde é a sede, eles fazem a análise e mandam isso para a gente mapeado, e a gente cruza com os dados do LIRA, com os casos de dengue, e tenta chegar mais rápido até onde está o problema. Passar. E aí eu pus algumas dificuldades, mas não são só essas, não. Né? A adaptação do Aedes aegypti, nós falamos aqui até no início da fala, infelizmente você acha ele. Eu tinha problema num bairro
que a Armadilha me mostrou isso. Infelizmente, a Armadilha me mostrou. É um bairro que tem próximo das lagoas lá, entre as duas lagoas maiores lá, e aí eu estava tendo, foi onde começou a epidemia de Três Lagoas, foi nesse bairro. E nós fizemos uma atividade lá, levamos a equipe inteira, fizemos mais rápidas visitas, eliminamos focos, não achamos tanto, continuou aparecendo caso. Aí as armadilhas começou a pegar fêmeas. E aí nós fomos e fizemos outro pente fino, olhamos em cima para ver se achava a caixa d'água, calha, alguma coisa. Achamos muito pouca coisa, não era suficiente. E aí nós achamos na rede fluvial. Os bueiros que passavam na frente, como lá a água é um pouco mais superficial, acumula fácil, fica mais tempo, estava vindo dos bueiros infestando as casas. Tivemos que entrar, aí nós trabalhamos com meteoros, com bacilo thuringiensis israelense, fizemos a colocação e foi diminuindo, as armadilhas começaram a diminuir e os casos começaram até a reduzir. Então, assim, ele se adaptou, ele procura água. Onde tem água, ele está se desenvolvendo. E aí nós estamos fazendo esse controle em toda a cidade, tentando diminuir. Não é o problema principal, mas é mais um dos problemas. E aí todo mundo falou aqui, e infelizmente eu tenho que falar isso, a baixa participação da população nas ações de controle e na manutenção dessa limpeza dos imóveis. Os focos, acima de 80% são domiciliares. Acima de 80% são domiciliares. Quando você soma, e isso eu vou mostrar, tem um gráficozinho do último Lira de Três Lagoas, você tem próximo de 90 ou acima de 90, porque aí você soma residência, comércio e outros imóveis que são os públicos, onde tem gente todo dia trabalhando ou residindo, e ali que você está encontrando os focos. A população reclama do terreno baldio porque jogam lixo, é feio, também tem focos lá sim, mas não é o principal problema. O principal problema é residencial. E aí está aqui meu amigo Ilha, meus amigos aqui. A integração do ACE com o ACS, que o Mauro falou aqui das 18 visitas, ela precisa ser melhor trabalhada. Ela não está funcionando como deveria. E aí eu falo pela minha cidade, que está pior do que quando nós trabalhamos aqui em Campo Grande, né, que a gente tem esse afastamento. Infelizmente tem, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa pôr o dedo nessa ferida e trabalhar isso. Precisa trabalhar junto. São, isso que o Mauro falou, 3 visitas, se você trabalhar junto, são 3 visitas em 2 meses, num imóvel. Aí entra lá o agente de endemias, faz o controle, faz a parte, ele vai embora, vem o agente comunitário e conversa com a família. Tem portarias para isso, deputado. Portaria 44, que é mais antiga, o caderno 21, a portaria mais nova 21, tudo fala qual que é a atribuição de cada um. E precisamos trabalhar junto, não dá para trabalhar dissociado. Nós estamos trabalhando pela coletividade, para a população, e não por nós, pessoal. Eu sou população também, minha família mora lá na comunidade. Se nós não fizermos, vamos ter problema sim. Pode passar. Reposição do material descartável, o Mauro falou, todo mundo falou, e a gente sabe, o lixo é reposto muito rapidamente. A gente fez, que nem alguém já comentou, a gente faz um mutirão por ano, acho que foi com a Maga que a gente estava conversando, a gente faz um mutirão grande, disponibiliza caminhão, as máquinas para passar na frente, tudo que colocar a gente vai tirar, porque a gente também tem problema com leishmaniose, e tira o resíduo também, matéria orgânica. Então, a gente faz isso, e aí você pode voltar 2 semanas depois, talvez dando muito prazo, aqueles terrenos que estavam com lixo, já está com lixo outra vez. E isso é verídico, você pode ir lá, eu garanto. O descarte regular de lixo e pneus eu falei, e os nossos recursos humanos. Nosso pessoal precisa ter mais cuidado, nossos agentes precisam ter mais cuidado com eles. A gente, quando fala das condições de trabalho, o Bueno falou, acho que ele até foi embora, realmente precisa. O pessoal, ele trabalha no dia a dia, ele entra em cada situação que não é fácil, e aí as pessoas adoecem, as pessoas precisam ser mais cuidados e mais olhados, precisam de material de maior qualidade para essas pessoas trabalharem, a gente precisa dar essa condição para eles darem esse resultado para a gente, não adianta a gente simplesmente jogar o agente lá, precisamos capacitar eles, nós precisamos dar material e apoio, precisamos dar retaguarda para eles. E aí a descontinuidade das ações de controle vetorial, isso está bem claro. Infelizmente, muda o gestor,
Se for de outra, desculpa, eu vou falar isso, se for de outro partido, que não gosto do Renato, o Renato era o prefeito, eu sou de outro partido, sou oposição, então eu vou tirar o Mauro, eu vou tirar o Júlio, e aí a coisa desanda, você tem um trabalho que estava caminhando, que você tinha um caminho já percorrido, e aí você volta para estaca zero às vezes e tem que remar de novo. E o Aedes não quer saber disso, o vírus entrou, ele vai transmitir a doença. Ele é competentíssimo para fazer isso. Então, é aí que a gente mora. E aí as estratégias é essa, programas permanentes de prevenção e combate ao mosquito. Põe um técnico lá e, se o técnico está fazendo um bom trabalho, apoie ele. Entrou outra gestão, apoie esse técnico, porque eles estão ali para trabalhar. Nós somos de carreira, nós não estamos ali de passagem, nós vamos até o final. Eu vou fazer 32 anos de serviço público. Então, assim, a gente está trabalhando nesse serviço. Precisamos desenvolver as campanhas de informação e mobilização para as pessoas como as pessoas são. Fortalecer a vigilância epidemiológica e entomológica. A vigilância epidemiológica é ela que dá o norte para a gente, mas ela precisa estar preparada para avisar a gente antes. A gente não pode ser pego pela imprensa. A imprensa está avisando que tem casos de dengue que está aumentando. Não, a gente precisa ser avisado pela vigilância epidemiológica. Ela tem que chamar você e falar, tem que trabalhar em conjunto isso. Isso tem que estar redondo, porque senão a gente passa por isso. Melhoria da qualidade do trabalho, que eu falei, tanto da condição do trabalho como da qualidade. Eu treino, dou condição e aí eu cobro o trabalho, mas aí eu cobro porque eu dei condição. E a vigilância sanitária, tanto do Estado como do município, ela tem poder de polícia, ela pode entrar, ela pode multar, notificar, ela pode ajudar muito, ela ajuda muito nisso, mas ela tem que trabalhar junto. É isso aqui, só para, acho que já é o meu penúltimo slide. A dificuldade do controle do mosquito no Brasil é a não uniformidade do cumprimento das diretrizes. Você tem as diretrizes, se você seguir as diretrizes, e aí tudo isso que a gente discutiu, você implementa, mas segue um caminho. Por isso, a participação social é fundamental. É necessário que se faça a sua parte, eliminando todos os possíveis focos de proliferação do mosquito. E aí esse é do Lira de maio. 75,7% dos focos foram encontrados nas residências, 10% no comércio, 11% no terreno baldio e 2,9% nos imóveis públicos. Tira só o terreno baldio, 88,6% dos focos é onde tem pessoas, é onde dá para fazer manutenção dos criadouros. Vou passar mais uma. E aí, por isso, a população deve ficar atenta, redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadores do mosquito. Essa é a única forma de prevenção. Faça a sua parte. Já a bióloga Magda Freitas Fernandes realizou a palestra Ações Estratégicas no Controle do Mosquito da Dengue. Ela alertou ainda do perigo do maiaro, que é mais um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Antes de iniciarmos, o tema de hoje é Ações Estratégicas no Controle do Aedes aegypti em tempos de tríplice epidemia, que é Zika, dengue, Zika, chikungunya. E, lamento informar, nós temos uma quarta, que eu vou falar ao longo da palestra, que é o vírus maiaro. Ele é um vírus endêmico da região amazônica. Nós já tivemos casos com a equipe do Dr. Rivaldo, que isolou um paciente de Campo Grande há uns 3, 4 anos atrás. Agora, já foi detectado no Rio de Janeiro, recentemente agora, 3 pessoas infectadas com o vírus maiaro. O vírus maiaro é parente do chikungunya, tão grave quanto o chikungunya. Na Amazônia, o vírus maiaro é transmitido por um vetor que chama hemagogos, que são mosquitos que vivem na copa das árvores em parceria com os macacos, os primatas. E esses hemagogos são transmissores da febre amarela urbana. A grande preocupação dos pesquisadores é a questão que o Aedes aegypti ele se adapta muito bem. É uma espécie cosmopolita, que nós chamamos, e uma espécie antropofílica. O que é isso? O Aedes aegypti é antropofílico porque ele se alimenta muito de sangue humano. Então, hoje, por enquanto, era tríplice epidemia, mas há uma semana já fomos notificados que existe um quarto risco. Tá? Eu sou entomologista, biólogo entomologista, que é entomologia
estudo dos insetos. Então, de todos os animais do planeta, dos grandes animais, 80% são insetos. Então, quer dizer, o nosso problema é muito grave. Por quê? Porque no Brasil, América Central, nós somos um país tropical. E os insetos, principalmente os mosquitos, que nós chamamos de dípteras, eles precisam de um clima ideal. E a questão da dengue, zika, chikungunya, o Aedes, na verdade, nós temos o Plano Nacional de Controle da Dengue, que chama Plano Nacional de Controle da Dengue. Mas, na verdade, isso devia ser do Aedes, porque o Aedes, ele se prolifera, é sazonal. Lógico que no verão chuvoso nós vamos ter mais problemas, mas nós podemos ter dengue em pleno inverno. Qualquer estratégia que a gente venha propor ou falar dos problemas, primeiro é necessário conhecer o comportamento do Aedes. Quem melhor para conhecer como um biólogo entomologista? Qualquer biólogo? Não. Tem pessoas que estudam especificamente insetos vetores. Eu sou biólogo, mas não quer dizer que todo biólogo entenda de tudo. Então, precisa ser entomologista, onde o Alcides fala e o Mauro fala, na questão, principalmente do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos ter técnicos capacitados dentro de cada laboratório. No Brasil, o programa de controle de dengue, e não só isso, zoonose em geral, nós temos mais de 5.000 municípios. Cada município tem o seu laboratório municipal de entomologia e tem o seu suporte, que são agentes de campo, que são agentes de combate de endemias. Então, o principal é isso, é conhecer o comportamento do Aedes. Como não tem um laser aqui, mas do lado esquerdo, Aedes aegypti, isso aqui é só para característica, mais para quem é técnico, mas o Aedes aegypti, lá no seu escudo, que seria as costas ali, né? Seriam as nossas costas, tem um desenho de uma lira. E aqui no Aedes aegypti, o albopictus é diferente. O Aedes aegypti, ele foi introduzido no Brasil, ele é da África Oriental, de países mais quentes. E o Aedes albopictus da Ásia, de países mais frios. Mas não significa que não possa estar transmitindo. No Brasil, é incriminado o Aedes aegypti está transmitindo todas essas doenças. Na Ásia, é o Aedes albopictus. Mas nós temos, no 79 municípios do Mato Grosso do Sul, já de 1999, quando eu trabalhava com o pessoal da FUNASA, nós já tinha começado a encontrar larvas do Aedes albopictus, junto com o Aedes aegypti. No Brasil, foi encontrado, em 2001, larvas do Aedes albopictus infectados com o vírus dengue 1. Mas ainda, por enquanto, não há evidência que ele está transmitindo no Brasil. Mas pode estar transmitido, porque nós já temos, no sul do país, nós temos Aedes albopictus. A fêmea de Aedes aegypti, ela vive na natureza de 30 a 35, pode passar um pouco mais. Em laboratório, a gente conseguiu 45, 50 dias, mas na natureza é isso que se tem. E a fêmea, ali está mostrando ela sugando o sangue, né? Então, somente as fêmeas que sugam sangue. Por quê? Porque elas são hematófagas. O fato delas sugar o sangue que transmite doenças. E durante todo o seu período de vida, ela vai ficar infectada. O Mauro já falou sobre isso, mas mostrando lá de cima, tempo de vida uns 30 dias, né? Então, no verão chuvoso, no normal, o Aedes aegypti, a fêmea, vai lá, encontra um vasinho com água, e a característica do Aedes aegypti não é colocar os seus ovos, a fêmea, direto na água, ela vai colocar na parede. Eu, particularmente, sou contra essa questão de colocar vaso na planta. Tira o vaso que você elimina um pouco do problema. Mas os nossos problemas nos nossos municípios não são tanto pequenos reservatórios. Os nossos problemas são os macros criadores, que são caixa d'água aberta, reservatórios enormes, né? E no verão chuvoso, o ideal, o normal do Aedes aegypti, ele de ovo, quando a fêmea coloca os ovos, de 7 a 10 dias está nascendo adulto. Só que no verão chuvoso, de 5, 7 dias, nós já temos indivíduos adultos nascendo. E a grande questão, e aí nós temos toda a questão de voar, tal, né? Fala sobre a larva sobrevive em água limpa. Já é uma realidade, desde 1989, nós encontramos larvas, bem antes da década de 80, larvas em água suja.
Então, essa questão de encontrar larvas do Aedes, do mosquito, em água limpa, já não é mais uma realidade. Antes de falar sobre isso um pouco, nós temos um grande problema, que nós trabalhamos, quem está agora no poder público, nós temos que trabalhar a comunicação com a população, antes de entrar sobre quem são os criadores. O Aedes aegypti, ele tem a capacidade, a fêmea, quando ela deposita os seus ovos. Então, vamos pensar assim, nós temos inverno, né? Nós podemos ter um surto de epidemia de dengue, hoje zika, chikungunya, em pleno inverno. Nós temos, matematicamente, estatisticamente, 3 meses. E o que se pregava antes? Um mosquito pica uma pessoa infectada e começa a dengue. Logo em setembro, agosto, tem alguém infectado? Tem alguém com dengue? Onde estava o vírus, se não tinha gente com dengue? É porque o Aedes aegypti tem a capacidade que nós chamamos de transmissão transovariana. Uma fêmea infectada, ela vai deixar todos os seus descendentes infectados. Quer dizer, o embrião que está lá no ovinho vai estar infectado. Então, em condições adversas, por exemplo, na África, o embrião que está dentro do ovo vai entrar em diapausa obrigatória. No Brasil, é facultativo. Ele entra em diapausa pelas condições ambientais. Faltou água, a temperatura, ele vai entrar em diapausa. Então, quer dizer, tem que trabalhar com a população. Quando a fêmea vai lá e deposita na parede do vasinho, porque tem água embaixo, nós estamos num período de seca, mas a população agoa todas as suas plantas e mantém o vasinho. Só o fato da presença dessa água, ela detecta isso e coloca. Secou o ovo, o embrião dentro do ovo entra em diapausa. É uma espécie de hibernação. Quando acontece de um encontro de água, novamente, bater no ovo, de 60 minutos a 90 minutos depois, começam a nascer as primeiras larvas. Essa foto do lado direito, vocês olhando na água, parece que é raízes de plantas, né? Tudo isso é larva. Não é o Aedes, o Aedes não vive em água corrente. É o Culex, que é fasciáceos. O Culex não é problema de dengue, mas não é um problema ainda no Mato Grosso do Sul, é no Nordeste, que o Nordeste tem problema com a filariose. Elefantise, aquele que as pernas ficam volumosas, né? Mas tem que se cuidar, porque o controle de vetores não trabalha só com Aedes, com tudo. Tem que monitorar, vigilância ambiental constante. Isso aqui é mostrando quando que se faz borrifação. Borrifação só se faz quando o índice de infestação está alto e começa os primeiros casos de dengue. Então, não se borrifa. A população, o controle de vetores, o gestor municipal vai sofrer uma pressão muito grande da população, porque ela acha, por que vocês não borrifam? Não tem como você borrifar todo dia. Lembrando que o comportamento, a biologia do vetor é de 5 a 7 dias. Todo dia está nascendo mosquito. E a borrifação só mata o mosquito que estiver voando e as gotas do inseticida pegar no mosquito. Então, você teria que borrifar todo dia. Isso é inviável e é questão ambiental de crime federal. Você não pode ficar jogando inseticida por aí. Não é só a questão que vai afetar a população. Você vai afetar outros insetos polinizadores, que são vespas, abelhas, que todas as nossas flores e frutos que nós comemos é graças às abelhas. Então, se você extinguir as abelhas, extinguimos alimento para nós. Isso aqui é uma laje, gente. Uma laje cheia d'água. Em período de chuva, isso tudo tem que ser monitorado. E, olhando aqui, não é um bairro socioeconômico de nível baixo, é um nível alto. Olha que água. Quantos trilhões de mosquito nasce aí? Porque às vezes a pessoa fica preocupada com uma casquinha de ovo, um pratinho, uma tampinha. Esse é o grande problema dos municípios. São os macros criadouros. Para quem nunca viu larvinha, né? Olha aqui. Isso aqui é uma construção que ficou parada e tinha larvas pra caramba. O que usou na época, de temefosa aqui para conseguir matar? E a construtora, lógico, ela foi multada em 2006. Olha o que a população faz. Ela joga pneu, ela joga lixo, o que a gente vê, eu estava comentando com a Alcides. Tem gente que atravessa a rua e vai lá e joga pneu, resto de geladeira, sofá no terreno baldio. Acha que transferiu isso para o poder público? O poder público não consegue limpar todos os terrenos baldios diariamente.
Então, por isso existe os conselhos de meio ambiente, existem os órgãos de meio ambiente do município. É multa, gente, tem que multar. A população tem que informar e tem que lutar sobre isso também. Olha aqui, piscinas de imóveis fechados, abandonados, que teve que o agente subir no muro e jogar um larvicida do muro, que não podia entrar ainda, não tínhamos respaldo legal. Isso aqui era uma praça de Dourados, que existe ainda no Parque dos Ipês. Bonito? É. Se a fonte ficar ligada o tempo todo, a água em movimento não tem Aedes, mas a água parada dá larva. Isso aqui mostrando Dourados. Aquele traço lá, Marcelino Pires, é só para ter uma noção espacial de como é. Nós tivemos 214 notificações, 64 positivos. Introdução do sorotipo 3. Olha, 2000, aqui mostrando um bairro que se concentrou na Água Boa. Poucos casos, né? Olha o que aconteceu em 2006. 1.679 positivos. 2008. Nós não tínhamos ainda georreferenciamento, era tudo manual. Todos os pontos vermelhos são casos positivos de dengue. Se você reparar, lá no Água Boa, aquele bem no meio ali, quando você vê 2008, 2006, você está concentrado aqui, depois de 2008 você tem todas as laterais. Nós não tivemos óbito 2006, 2007, apenas um em 2006. Mas por quê? Um trabalho de serviço com toda a população, comitês, organizações, ONGs, universidades, Censur, e conseguiu fazer o trabalho para ter 0% de morte. Você não consegue combater mais muito um mosquito, mas você consegue evitar que pessoas morram. Isso aqui é o que ele estava falando, é um modelo, é a Mosquitrap. A Mosquitrap foi criada por um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá. E ele retira. Então, nós temos tecnologias que nós temos que trabalhar as estratégias hoje. O que a gente tem visto? Que a rotina de atividade de visita domiciliar está fadada ao fracasso. É impossível conseguir fazer isso se nós não tivermos tecnologias de alta resolutividade, que é você retirar fêmeas e ovocirculação. O nosso maior problema são as fêmeas. Então, você tem que fazer armadilhas, que elas ficam presas, que ela ovipõe e não nasça muito insetos adultos. Obrigada pela sua companhia e aproveite e siga as nossas mídias sociais.